Invocando a proteção divina e havendo um regimental de vereadores, declaro a 9ª sessão ordinária aberta. Peço ao senhor diretor que proceda a leitura do versículo da Bíblia Sagrada e que todos fiquem em pé. O epilético demoníaco. Reunindo-se aos discípulos, viu em torno deles uma grande multidão e uns escribas e discutiram com eles. Assim que viu Jesus, toda a multidão ficou surpreendida e acorreu a saudá-lo. Ele inquiriu: que estáis a discutir um com os outros? Alguém dentre a multidão disse-lhes: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. Quando se apodera dele, atira-o ao chão, e ele põe-se a espumar e ranger os dentes, e fica rígido. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Disse-lhes: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-no cá. E levaram-lhe. Ao ver Jesus, o espírito sacudiu violentamente o menino, e este, caindo por terra, começou a estribuchar, deitando espuma pela boca. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo lhe sucede isto? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado ao fogo e à água a fim de o matar. Mas se podes alguma coisa, socorre-nos, tenha compaixão de nós. Se podes, tudo é possível a quem crê, disse-lhe Jesus. Imediatamente o pai do menino disse em altos brados: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Vendo Jesus que afluía muita gente, ameaçou o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te mando, sai do menino e não voltes a entrar nele. Dando um grande grito e sacudindo-o violentamente, saiu. O menino ficou como morto, a ponto de a maior parte dizer que tinha morrido. Mas, tomando-o pela mão, Jesus levantou-o e pôs-se de pé. Quando Jesus entrou em casa, os discípulos perguntaram-lhes em particular: por que é que nós o não podemos expulsar? Respondeu: esta casta de demônios só pode ser expulso com oração e jejum. Palavras do Senhor, graças a Deus. Está em discussão a ata da 7ª sessão. Coloque em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Que estiver ao contrário, se manifeste e levantem. Aprovado por unanimidade. Ofício do senhor prefeito 18/18 de orçamento e finanças. Em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101, esta Prefeitura realizará audiência pública para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais no primeiro quadrimestre de 2018, junto à Comissão de Orçamento e Finanças desta Egrégia Câmara, no próximo dia 24 de maio de 2018, a partir das 14h30 nas dependências desta Prefeitura. Solicitamos de Vossa Excelência se digne convidar a referida comissão para participar da audiência acima mencionada, prevalecendo-nos desta oportunidade para reiterar expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Rubens Estevão, prefeito municipal. Peço ao senhor diretor que faça a leitura do ofício. É projeto-lei 12/18. É dos PAS. Eu quero deixar aqui para os senhores vereadores que esse projeto hoje só vai ser lido, não entrará em votação por falta de impacto financeiro. Cumpre-nos propor a elevada consideração desta Egrégia Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que altera o artigo 1º da Lei Municipal 1774 de 13, que dispõe sobre a autorização executiva para aquisição e distribuição de pastas de ônibus na forma que especifica e dá outras providências para o qual solicitamos apreciação em regime de urgência na forma prevista na lei orgânica deste município. Como é de conhecimento dos nobres vereadores, através da Lei 1774/2013, foi autorizado o Executivo a adquirir 800 pastas mensais para distribuição gratuita na forma prevista em lei.
Atualmente, o montante de passe disposto no artigo 1º desta lei não consegue beneficiar todas as pessoas que se enquadram nos ditames legais, pessoas comprovadamente carentes que necessitam de passe para se locomover e trabalhadores residentes em Óleo que diariamente se deslocam para as cidades circunvizinhas para exercer sua atividade laboral que não tenha renda mensal superior a um salário mínimo e meio. O aumento do número de passes a ser adquirido mensalmente pela municipalidade para 1.200 busca preservar o cidadão menos abastado, garantindo-lhes a dignidade da pessoa humana ao lhe conceder condições de ir e vir e de preservar o seu trabalho. Certos da atenção e o apoio dos nobres vereadores, valemos-nos da oportunidade para renovar a Vossa Excelência expressões de real apreço e consideração. Projeto de Lei 1218. Altera a redação do artigo 1º da Lei 1774-13, que dispõe sobre autorização executiva para a aquisição e distribuição de passes de ônibus na forma que especifique e dá outras providências. Prefeito Municipal de Óleo, faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1774, de 9 de agosto de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a adquirir junto às empresas de ônibus detentoras de concessões de linhas intermunicipais de transportes coletivos com percurso no território de Óleo até 1.200 passes mensais para distribuição gratuita na forma prevista nesta lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na sua publicação revogada as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Óleo, assinado pelo senhor prefeito Rubens Esteves Roque. Peço ao senhor diretor que faça a leitura do ofício e projeto-lei 18/18 do Fundo Municipal de Educação. Cumpre-nos propor a elevada à consideração desta Igreja Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação e da outras providências, para o qual solicitamos apreciação em regime de urgência nos termos do artigo 57 da LOM. Desejamos esclarecer, a propósito, que se trata de medida indispensável à regularização do Fundo Municipal de Educação junto à Receita Federal do Brasil e para regular movimentação de suas contas em estabelecimentos oficiais de créditos. A lei, nesse sentido, é necessária também para que o Fundo Municipal de Educação possa ser inscrito no CNPJ, disciplinando receitas e despesas do órgão e sua forma de gestão de modo a atender previsão da Portaria Conjunta número 2 de 15 de janeiro de 2018 do Fundo Municipal de Desenvolvimento da Educação. Confiantes em merecer o indispensável apoio dos nobres vereadores, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Rubens Esteves Roque, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 1818 dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação de Óleo e da outras providências. O Prefeito Municipal de Óleo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Educação de Óleo, fundo especial de natureza contábil, como órgão responsável pela captação e aplicação de recursos com o objetivo de proporcionar meios para financiamento das ações da área da educação. Artigo 2º. Constituirão receitas do Fundo Municipal de Educação. 1. Recursos provenientes das transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 2. Dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a lei estabelecer no transcorrer de cada exercício. 3. Produto de convênios firmado com outras entidades. Parágrafo único. Os recursos que compõem o fundo serão depositados em instituições financeiras oficiais em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Educação. Artigo 3º. O Fundo Municipal de Educação será gerido por um ordenador de despesa indicado pelo Executivo e pelo tesoureiro da Prefeitura Municipal de Óleo, sobre orientação do Conselho do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação. Parágrafo único. O orçamento do Fundo Municipal de Educação integrará o orçamento geral do município. Artigo 4º. São atribuições do ordenador de despesa do Fundo Municipal de Educação. 1. Responder perante a Receita Federal do Brasil e demais órgãos de controle pela gestão do órgão. 2. Gerir o Fundo Municipal de Educação e estabelecer políticas de aplicação de seus recursos
em conjunto com o Conselho Municipal de Educação e Conselho do Fundeb. 3. Acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização das ações previstas no Plano Municipal de Educação de Óleo. 4. Submeter ao Conselho Municipal de Educação o plano de aplicação a cargo do FME em consonância com o Plano Municipal de Educação e com a Lei das Diretrizes Orçamentárias. 5. Submeter ao Conselho Municipal de Educação e Conselho do Fundeb as demonstrações mensais de receita e despesas. 6. Encaminhar à contabilidade geral do município as demonstrações mencionadas no inciso anterior. 7. Assinar cheques, ordenar empenhos e pagamentos nas despesas do FME, juntamente com o responsável pela tesouraria, quando for o caso. 8. Firmar convênios e contratos, inclusive de empréstimos, junto com o Poder Executivo Municipal, referentes a recursos que serão administrados pelo FME. Artigo 5º. São atribuições do tesoureiro do Fundo Municipal de Educação. 1. Manter o controle necessário à execução orçamentária do fundo, referentes a empenho, liquidação e pagamentos das despesas e o recebimento das receitas. 2. Manter em coordenação com o setor competente da Prefeitura o controle dos bens patrimoniais destinado ao Conselho de Educação. 3. Encaminhar ao presidente do Conselho Municipal de Educação e do CACS Fundeb mensalmente as demonstrações de receita e despesa, semestralmente os inventários de bens materiais, móveis e imóveis, anualmente o balanço geral do fundo. 4. Apresentar mensalmente análise e projeção da utilização dos recursos do fundo, bem como sua avaliação econômica financeira apurada nas respectivas demonstrações. 5º, manter junto aos conselhos os controles necessários dos contratos e convênios de execução de programas e projetos do Plano Municipal de Educação. Artigo 6º. Os recursos do Fundo Municipal de Educação serão aplicados em 1. Aquisição de material permanente de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento das ações aprovadas pelo CME. 2. Construção, reforma, ampliação, aquisição ou locação de imóveis necessários à implantação e implementação do CME e PME. 3. Apoio e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações, bem como do PME e outros projetos aprovados pelo CME. 4. Apoio e desenvolvimento de programas, estudos, pesquisas, capacitação e aperfeiçoamento dos recursos humanos necessários à execução do PME e de outros aprovados pelo CME, para a melhoria da qualidade de ensino e aumento do nível de escolaridade da população. 5. Democratização da gestão da educação pública e a superação das desigualdades sociais e regionais no que tange ao acesso, permanência e aproveitamento do aluno na escola. 6. Financiamento total ou parcial de programas e projetos da educação desenvolvidos pelo Serviço de Educação, órgão responsável pela execução da política da educação do município. Artigo 7. Qualquer repasse de recursos para as unidades de ensino será efetivado pelo FME de acordo com critérios estabelecidos pelo Serviço de Educação e apreciação do Conselho Municipal de Educação e Conselho do Fundeb. Artigo 8. As contas e os relatórios do ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Educação e do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, CACS Fundeb, mensalmente da forma sintética e anualmente de forma analítica em consonância com a legislação vigente. Artigo 9. A contabilidade do fundo obedecerá às normas da contabilidade da Prefeitura de Óleo e todos os relatórios gerados para a sua gestão deverão ser devidamente submetidos à aprovação do Conselho Municipal de Educação. Artigo 10. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário. Prefeitura Municipal de Óleo, 10 de maio de 2018. Senhor Rubens Roque Esteve, Prefeito Municipal. Peço ao senhor diretor que faça a leitura do requerimento da ordem do dia. Nós, vereadores que abaixo assinamos o presente, vimos com o devido respeito e acatamento a Vossa Excelência, com base no inciso 7º do artigo 90 do Regimento Interno desta Casa,
Requerer que se diga e constar na ordem do dia desta sessão ordinária o projeto de lei número 1818 dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação de Óbidos das Providências, termos que pede deferimento, sala das sessões em 21 de maio de 2018, assinado pelos vereadores presentes, senhor presidente. E está em discussão o referido requerimento. Coloque em votação. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Quem estiver se manifesta, levanta. Aprovado por unanimidade. Iniciando a ordem do dia, coloque em discussão o projeto-lei 1818 do Fundo Municipal de Educação. Está em discussão. Coloque em votação o referido projeto. Os vereadores estiverem de acordo, permaneçam sentados. Quem estiver que se manifeste, levante. Aprovado por unanimidade. Daremos início nesse instante às explicações pessoais, na qual falarão por vez, aonde os senhores vereadores serão sorteados. Senhor vereador Mauro Aparecido Oliveira. Senhor José Carlos Estevão. Senhora Keila Cael de Oliveira. Senhor Eduardo Catanelli. Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, ao povo presente, boa noite. Eu queria fazer um agradecimento especial ao gerente da Sabesp, o senhor Rubens Paiva, o qual eu fiz um pedido para ele que fosse, se ele cedesse o caminhão pipa, para que pudesse lavar algumas ruas da cidade, onde está sendo feito o CDHU, e prontamente ele atendeu, mandou o caminhão, fez o que pôde fazer, não sei se foi o melhor, mas eu só tenho a agradecer em nome de todo o povo lá da Vila Alzira, onde eu passei um dia, me cobraram que não tinha condições de tanta poeira, de tanta sujeira, e eu fiz essa solicitação e fui atendido no mesmo dia. Então estou fazendo até um ofício de agradecimento e agradecer a ele. Também, se ele precisar de alguma coisa e eu poder servir, estarei sempre à disposição. Eu queria só comentar sobre uma indicação que eu fiz na sessão, não a passada, a outra anterior, que se colocasse uma placa nova na EMEI Afonso Garcia, e tem uma placa lá, mas não identifica o que é nada. E eu vi que não colocaram. Essa semana passada fui até a prefeitura e falei com a Salete: ô Salete, você não mandou fazer aquela placa lá? Ela me disse: mas não estou nem sabendo de indicação. Para mim não passaram nada. Então eu não sei nem como é distribuído, quem recebe essa indicação na prefeitura. Uma que eu não faço indicação mesmo. Foi a primeira e eu não faço. Mas fui cobrar porque falei, talvez fizeram, esqueceram de colocar. Ela falou: Eduardo, não me passaram nada, não sei quem recebe as indicações na prefeitura. Então eu vejo que vários vereadores fizeram muitas indicações até hoje, acho que não foram atendidas. Então alguma coisa está errado. Está chegando, alguém deve estar engavetando, ou deve estar rasgando, ou jogando fora, porque não estão dando nem bola para a indicação. Então eu quero deixar aqui mais uma vez a cobrança, que se faça. Não peço nada para mim, não sou vereador de ficar pedindo nada para mim, nunca pedi. Simplesmente fiz isso da placa. Então que se tome providência, identifique, porque é um órgão público. As pessoas onde é EMEI Afonso Garcia, onde é? Não tem a placa, a gente sabe porque a gente mora aqui. Então que se faça uma placa e coloca lá. E também, sobre o projeto de lei que eu fiz, não sei, disse que tinha o senhor prefeito tinha vetado, o senhor presidente veio alguma coisa? Se ele vetou ou não? Ele ainda não vetou. Não vetou? Ele está em silêncio. E o prazo dele vence quinta-feira.
passaram para mim que ele teria vetado o projeto, né? Então, para ele se vetou, tem que vir para a Câmara, para que a Câmara possa apreciar se permanece o veto ou derruba o veto, né? Então não foi mandado nada. Bom, eu acho que provavelmente agora não tem como mandar, já passou o prazo. Se ele não promulgar a lei, quem vai promulgar vai ser o senhor. No mais, boa noite a todos e muito obrigado. Eu quero dizer para o senhor vereador que o prazo, segundo o diretor dessa casa, o prazo do prefeito é até quinta-feira. Certo? Senhor vereador de Valcir Moral. Senhor Luiz Henrique Zaú. Senhor Adalto Carlos Tavares. Senhora Viviane Silveira.